Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Borges, aluna do Direito aqui do Unifaa e sou uma das hosts do Unifaa Cast. Hoje nós estamos aqui apresentando o quadro Unifaa Feed com o projeto Rondon. Estamos aqui com os nossos rondonistas que acabaram de desembarcar, vindos lá da Amazônia, no projeto maravilhoso. E eu quero saber um pouquinho sobre como foi, né, estar lá. Mas antes disso, eu vou deixar vocês se apresentarem para os nossos ouvintes. Bom, eu sou a professora Vivian, sou a coordenadora da extensão aqui do Unifá e responsável, né, pela atividade e coordenação do Unifá na Operação Amazonas e também na Velho Chico ano passado. Muito bom. Eu sou Camila, sou aluna do curso de Medicina do 6º período, aluna aqui também do Unifá. Eu sou Rony Esley, eu sou aluno do 7º período de Medicina e também sou aluno aqui do Unifá. Sejam muito bem-vindos e eu estou muito curiosa para saber tudo que a gente teve e tem por trás do projeto Rondon. E eu gostaria que a professora Vivi explicasse um pouquinho dessa breve introdução sobre o que é esse projeto. Então, o projeto Rondon é um projeto muito bacana que começou em 1968, 69, ainda na ditadura militar, para levar os estudantes universitários para ter uma experiência e levar algum tipo de conhecimento, de assistência nas comunidades mais remotas e necessitadas do país. Então, começou em Rondônia. O nome Projeto Rondon, ele é uma homenagem ao Marechal Rondon, que foi um diplomata brasileiro que desbravou ali essas áreas mais remotas, levou algum tipo de desenvolvimento ali para essas áreas, fez todo um trabalho de diplomacia com as áreas mais remotas e também com os países vizinhos em termos de território. Então, contribui para a proteção do território brasileiro nesse sentido. Então, o Projeto Rondon é essa homenagem ao Marechal Rondon e inicialmente era um projeto muito assistencialista, e aí ele aconteceu ali dos anos 70 até 80 e poucos. Teve uma pausa quando, em 2000 e pouco, a União Nacional dos Estudantes buscou ali trazer de volta esse projeto, porque entendia que era um projeto que contribuía muito para a formação estudantil e também para o desenvolvimento regional das regiões mais necessitadas mesmo do país. Então, hoje, e desde o início, né, ele é coordenado pelo Exército, mas é um projeto interministerial do governo federal. Todos os ministérios estão envolvidos de alguma forma, mas quem executa é o Ministério da Defesa. Por quê? Porque o Ministério da Defesa tem os batalhões, que são pontos estratégicos de defesa nacional e em locais estratégicos para concentrar esses estudantes. E aí eles têm toda uma logística muito impressionante até, assim, de fato, a organização que eles fazem, em cada operação são cerca de 250, 260 pessoas que vão, civis, que vão para dentro do batalhão, passar uns dias depois para os municípios, depois voltam para o batalhão de novo, e tudo isso coordenado e protegido de alguma forma pelo Exército. Então, assim, tem esse caráter. Também tem um aspecto do desenvolvimento dos municípios. O Exército ele também vai nesses municípios, faz um acordo de cooperação com o Estado. No Estado, eles levantam os municípios com menor índice de desenvolvimento humano e menor PIB, e a partir disso eles vão nos municípios entender, olha, e aí, você gostaria de participar? A gente precisa que vocês entreguem para os professores e estudantes hospedagem, alimentação e transporte, enquanto eles estiverem aqui, e que eles vão trazer aqui para vocês algum tipo de contribuição para o desenvolvimento. Inicialmente, o projeto Rondon era muito assistencialista. Hoje, ele é um projeto mais sustentável, pois busca capacitar multiplicadores nos municípios. Então, a nossa missão, enquanto rondonistas, é levar o nosso conhecimento aqui desenvolvido dentro da universidade, seja no ensino, na pesquisa ou na própria extensão, e levar isso para esses municípios, para que eles, de alguma forma, consigam multiplicar isso no município. Seja as crianças aprendendo a escovar melhor o dente, ensinar para as próprias famílias, seja para as lideranças comunitárias aprendendo sobre telesaúde,
gestão da saúde, ou então questão dos ACS, construção de fossa séptica, enfim, o que for necessidade do município. Então, é um projeto muito bacana que a gente tem a oportunidade de vivenciar. Ele acontece sempre nas férias escolares, julho e janeiro, e o Unifá tem participado aí em julho. E falando em férias não, né? Não falou. Vocês já se recuperaram? Como que tá? Acho que sim, algumas coisas mais, como cansaço, né? Porque a gente voltou, nós ficamos 20 dias fora, mas na verdade esse trabalho, ele tá acontecendo desde o momento em que nós fomos aprovados, né? A faculdade sendo aprovada através do projeto que Vivian e Raquel escreveram, e o nosso trabalho começou desde o momento que nós fomos selecionados no processo seletivo dos alunos mesmo, dos rondonistas. Então, teve um processo antes, tiveram uns 20 dias, e aí uma semana de férias sobrou pra gente descansar. Mas eu confesso que, assim, algumas coisas eu ainda tô meio desnorteada. Lá, por exemplo, a gente ficou os 20 dias fazendo várias atividades, e não existia uma diferença de final de semana e dias de semana pra gente. Então tem dia que dia é hoje da semana? Eu tô meio perdida ainda. Então, as atividades eram constantes. Não tinha descanso, não. Era acordando, acorda trabalhando, tava trabalhando. Eu vi uns vídeos assim maravilhosos. O pessoal lá ajudando na cozinha, fazendo cinema, pipoca. Eu acompanhei de longe, tá? A gente fez artesanato, teve um dia que uma das oficinas era a escovação dentária das crianças, a gente tentou fazer um Stitch, mas, coitado do Stitch, quem acompanha a gente no Instagram viu, né? Porque o Stitch ficou lindo, né? Era menos Stitch. E a gente apelidou de Stitch. Stitch, adorei. O primo do Um Stitch. mascotinho. Era um trabalho que tinha muito trabalho nas oficinas, mas também a gente tinha muita coisa para fazer em casa também. Então eu acho que o cansaço vinha muito disso. Sim. Da minha parte, eu sinto que foram 20 dias, mas foram um ano, assim. Eu penso, passou um ano, eu lá em Barcelos. Mas eu tô me recuperando. Pra gente, né, pra mim, pra Raquel, começou, na verdade, em janeiro. Muito antes da gente, né? Porque o edital, o Ministério da Defesa publica um edital para selecionar as instituições. Eu acho legal a gente falar disso, porque lá em janeiro mando mensagem, Raquel, Amazonas, Raquel. Porque a gente ano passado falou, não vou mais não, tá bom, uma vez tá ótimo. Aí ela, amiga, vamos. Aí a gente começou a escrever ainda nas férias, assim, pensar no projeto e estudar, porque escrever o projeto também é algo interessante. A gente teve o ProEx, né, eu aqui falando do ProEx. Mas é um projeto de extensão, né? É o maior projeto de extensão do Brasil, se não do mundo, porque a extensão só acontece na América Latina, né? Isso não é um fenômeno de ensino de outros países. Mas, em tese, assim, foi o início de tudo. O Projeto Rondon foi o start da extensão. Assim, nasceu nos anos 70 com o Projeto Rondon. Antes não tinha, antes era só ensino e pesquisa, não existia isso antes. Mas, enfim, voltando ao assunto do projeto, a gente escreve... Como que funciona? A gente escreve um projeto que a gente faz um diagnóstico de todos os municípios listados no edital e depois a partir desse diagnóstico que a gente faz, a gente propõe oficinas, atividades, minicursos que vão atender as demandas que a gente identificou nesse diagnóstico. Então, a gente começou a escrever lá no final de janeiro, mandamos em fevereiro, alguma coisa assim, o resultado saiu no final de março, e a seleção das crianças, Meio de abril. babies, foi em abril, né? Foi início de abril, foi isso. Então, assim, é um trabalho que acontece de janeiro a agosto, né? Porque ainda não acabou não, ainda tem que mandar relatório. Eu acho que pra gente também é motivo de grande orgulho, assim, pra mim, pessoalmente. Eu acho que os meninos compartilham isso, porque as duas professoras que encabeçam o Rondon aqui são muito comprometidas, sabe? A gente já tinha esse contato com elas. Raquel foi nossa professora, né?
Mas, assim, motivo de grande orgulho pra gente é porque não é um processo em que as faculdades são convidadas a participar da operação. Isso é, assim, isso precisa ser dito porque é uma grande conquista pro Unifar. E nós ficamos em 3º lugar do Brasil. Então, Parabéns! assim, Isso é um projeto muito bem escrito, muito bem pensado, mas que, assim, as dificuldades, os desafios, o trabalho, ele realmente não é nem só quando a gente está lá. Na verdade, quando a gente está lá é só botar em prática. Sim. Mas Tudo que já foi feito, pensado, preparado, estudado, né? É só chegar e... É muita preparação. Às vezes a gente recebe muita mensagem, né, gente, que fica perguntando, vamos... Eu quero ir, eu quero participar. Alguns professores se interessam, muitos estudantes. a gente mesmo enchia o saco, marcava elas nas publicações. Pelo amor de Deus, saiu o edital, vamos! Enfim, e aí... mas eu acho que é importante a gente comunicar isso, sabe? Que é um trabalho que demanda muito tempo, tanto dos docentes quanto dos estudantes, porque eles fizeram tudo. Um dos princípios da extensão é o protagonismo estudantil. E eu e a Raquel, a gente acredita muito nisso, principalmente. A gente entende que o nosso papel é planejar. Né, ali fazer o projeto, aprovou, eu vou lá na viagem precursora também para entender quais são as demandas do município de fato, mas a partir disso o trabalho é deles e a gente deixa isso muito livre, né? Era um trabalho de orientação. A gente tinha que entregar tal dia, vocês avaliavam, qualquer coisa volta, faz de novo, dá para melhorar isso, mas realmente, eu gostei da maneira como foi conduzida a operação nesse sentido, da gente ter essa liberdade de fazer e de se sentir vigiado e apoiado naquilo. Mas realmente dá muito trabalho como estudante. E você precisa até... Talvez a gente vai entrando naturalmente em algumas outras questões que as pessoas têm dificuldade, às vezes até curiosidade, na verdade, trazem pra gente. Mas dentro disso também precisa ter um perfil, né? Porque isso, elas deixaram bem claro pra gente na própria seleção. Inclusive até botaram um medinho na gente. Vamos deixar aqui. Na seleção, pra vocês terem noção, rolou até vocês sabem nadar? E pode ser que precise nadar lá, assim... Isso na verdade... na verdade, mas isso é importante. Foi uma orientação do comandante do Projeto Rondon, o Coronel Solzhenitsyn. Aprender a falar esse nome já era uma missão. Coronel Solzhenitsyn, ele fez uma série de reuniões com a gente e aí ele falou assim, olha só, selecionem estudantes que saibam nadar. E ele é muito engraçado, ele fala assim mesmo. Ele fala assim, selecionem estudantes que saibam nadar. Aí eu, tá bom. Isso nem era um pré-requisito do edital, mas na seleção eu falei, gente, por favor, acho importante vocês terem a noção de que eventualmente o barco pode virar. E vocês vão estar de colete, mas é bom saber nadar e tal. E eu acho que é mais seguro se você souber. Enfim, vamos lá. Eu acho que o Rondon é totalmente saber lidar com imprevisto. Sim. Essa é a top missão do Rondon. Saber lidar com imprevisto. Até porque, assim, a gente faz um plano, mas, na verdade, a gente que vai colocar as coisas em prática, os alunos, a gente não sabe como é a cidade, né? A professora responsável, que no nosso caso aqui, a Vivian, ela vai para uma viagem antes, que a gente chama de viagem precursora. Então, ela conhece o município, a liderança, as demandas, e ela, claro, traz, mas a gente não tem muita noção, né? É difícil, e aí, assim, algumas oficinas, eu preciso de no meu caso, eu precisava de uma caixa de som, de microfone. Olha, a gente vai pedir, mas se não tiver, o que você vai fazer? E outras demandas mais. Então, realmente, né, lidar com o imprevisto, ter essa capacidade, assim, essa resiliência de mudar os seus planos e ainda assim oferecer uma coisa boa, sabe, daquilo que você planejou é muito importante. Sim. E também não deixar, assim, isso te abalar, né, porque se te abala... Isso é algo que é muito importante, um aprendizado muito importante. Por mais que a gente planeje, é muito importante fazer um planejamento. E a gente fez, né, um bom planejamento para chegar lá já com o máximo de coisas prontas. A gente levou muita coisa na mala. Sim, meu Deus! Muita coisa na mala. Enfim, a gente fez o máximo que a gente pôde daqui. Mas chegar lá... não, olha, na verdade a gente não queria que você falasse sobre
e sobre, não sei... Igual eu falei sobre hipertensão e diabetes. Na verdade, a gente quer saber sobre isso, mas a gente também quer saber sobre como manejar uma criança que tem uma dificuldade de relacionamento com os pais ou tem uma dificuldade na escola. Aconteceu isso, né? Uma demanda de autismo, é uma demanda muito frequente. Como manejar isso? Mas as meninas se prepararam muito bem, isso foi incrível. Mas surgiram perguntas e desafios, assim, até às vezes mais profundos do que elas tinham se programado, e aí nisso elas foram muito boas, assim, muito resilientes e dedicadas, porque, poxa, a gente não sabe responder essa pergunta, mas peraí, eu vou procurar alguém que me ajude, porque eu não posso deixar esse vazio aqui. Essa oficina de educação inclusiva que a Camila está mencionando foi conduzida pela Júlia Petrolino, que vocês conhecem, e a Carol, que é uma estudante nossa da pedagogia, EAD, assim, que foi um diferencial muito bacana de levar alguém da EAD também. E elas fizeram realmente com muita dedicação, e teve uma atividade que eu fiquei muito feliz, que elas fizeram essa atividade de educação inclusiva por 4 dias. Então, do segundo dia até o último, elas começavam respondendo as perguntas que as pessoas tinham mandado no formulário que elas passaram no final do dia anterior. E aí, elas fazendo isso, elas conseguiam estudar em casa as respostas e levar já mais bem preparadas, sabe? Então, muitas vezes elas tiveram perguntas ali que elas ainda não estavam tão preparadas para responder, mas elas conseguiram ali, ainda na operação, estudar e preparar as respostas. E então, assim, parece que eu vou lá só fazer uma atividade só, né? Muitas aspas aí, de educação inclusiva. Não é só isso, assim, tem um planejamento muito, muito intenso por trás. E a articulação, né? E, sobretudo, isso marca histórias, marca vidas, né? Vocês estão ali levando um auxílio, mas que as pessoas realmente estão ouvindo, estão necessitadas e vão botar isso para frente. Então é importante realmente ter assim, esse cuidado, essa preparação, independente de você estar preparado ou não, mas eu acho que só de você ter essa atenção, essa boa vontade, isso já muda todo o trabalho, já muda todo o processo, né? E teve uma situação também que aconteceu com a Joyce, que é uma estudante de enfermagem, e ela ficou responsável pela oficina de telesaúde. Foi muito legal, porque quando eu fui na viagem precursora em abril, eles falaram, olha, a gente precisa de entender um pouco melhor sobre telesaúde, por favor, traga uma oficina sobre isso. Beleza. Né? Trouxe o demanda e a Joyce preparou tudo. Preparou um material ótimo. Mas chegando lá, em dia 30 de maio, eles inauguraram uma OBS toda preparada para a telesaúde e já estavam com o funcionamento da telesaúde acontecendo. E a gente chegou no meio de julho ali, né? Então já tinha 1 mês e meio de experiência, eles já tinham feito um curso no Ministério da Saúde, já estavam assim. Aí a gente ficou assim, eu já sou professora, o que eu faço? Eles já sabem tudo. E isso é um aprendizado muito bacana também, porque mudou totalmente. O cenário de abril para julho mudou muito. E quando a gente chega lá, ela ficou assim, o que eu faço com isso agora? Porque tudo que eu preparei eles já sabem. Mas aí que tá, sabe? Não é sobre exatamente apenas o que a gente leva para lá, mas sobre as trocas que a gente tem. Porque a extensão é um entendimento complexo. Porque se a gente fala de dar um curso, isso é ensino. Então, um curso não é extensão, é um ensino. Se a gente vai fazer uma pesquisa, é uma pesquisa. Então, onde que está a extensão? A extensão está na troca. Então, o que aconteceu no horário marcado que a Joyce articulou para falar sobre telesaúde naquela UBS? A gente fez uma reunião assim numa mesa como essa, com toda a equipe da UBS, a responsável pela telesaúde e a gente ali discutindo as principais dificuldades e demandas e como que a gente poderia endereçar aquilo. E aí foi um momento, e o feedback foi do gestor, que era o José Hugo, esse cara incrível que a gente precisou falar sobre ele, né? Sim. Foi o seguinte, nossa, a gente precisava conversar. Não era nem sobre o conteúdo de telesaúde, era sobre a conversa. Sim. E essa conversa ela é enriquecedora tanto para aquela equipe que participou, quanto para a gente. O tanto que a gente aprendeu naquilo, sabe? É muito maravilhoso. Essa é a beleza, né, da extensão.
Muito bacana, porque igual assim, por mais que eles estivessem capacitados e fazendo, eles queriam ter essa troca, né? Sim. Conversar, ser ouvidos. E eles nem sabiam que precisavam disso. E eu vi que isso foi comum em quase todas as oficinas, eu preciso conversar sobre isso. Às vezes a gente não para, né, no trabalho, na faculdade, para falar, conversar com os outros. Na oficina com os acessos também é a mesma coisa. Eu sempre procuro no final abrir uma roda e vamos conversar agora sobre o que a gente discutiu aqui hoje. Pedia que falassem sobre a rotina deles e como saía tanta coisa rica dali, sabe? Conhecimento, dúvida, tudo. Na hora que conversar, porque não para conversar. A rotina é muito ali no automático, e vai fazendo e esquece. Eu acho que nisso é a oportunidade que você tem de tocar o outro, sabe? E a vida é muito sobre as pessoas, né? É claro que a gente não tá indo para uma viagem a passeio para se divertir, a gente tem um propósito, e isso ficou muito bem claro e bem delimitado pra gente quando a gente foi. Só que chegando lá, aprendendo a lidar com os imprevistos e principalmente olhando para as pessoas, sabe? Escutando as pessoas, você entende que, olha, às vezes eu vou ter que tirar 30 minutos do que eu planejei aqui de ensino para ouvir e acolher. E às vezes é só isso que aquela pessoa precisa. A gente teve um curso também de comunicação não violenta que foi muito, muito legal, e a gente começou justamente com essa conversa sobre o que eles entendiam sobre isso e quais eram as dificuldades no ambiente de trabalho. Principalmente, com certeza eles aplicaram isso em outras áreas da vida, mas era o nosso foco naquele momento, e as pessoas falaram muitas, muitas coisas, e para muitas coisas você não tem solução, sabe? Não tem como você falar, peraí, então vem cá que eu vou resolver isso para você, vem cá, e vamos juntar essas pessoas que estão em conflito e a gente vai mediar o conflito. Não era o nosso papel, né? E não dava, sabe? A gente não tinha esse alcance, mas só de falar, ouvir, a pessoa ver que você está prestando atenção nela. A gente aprende muito isso aqui na medicina, né? Na área da saúde, que esse é o ideal, é a escuta atenta. É você querer escutar, não só ouvir. E isso a gente viu que assim mudava a vida das pessoas, a perspectiva delas naquele momento, porque depois elas falavam, olha, foi maravilhoso a gente poder conversar, ver que eu sou da saúde, ela da educação, ele do direito, porque a gente juntou nesse momento pessoas de várias áreas e elas compartilharem e eles, olha, eles também vivem essas dificuldades como eu, então de alguma forma também a gente conectou a sociedade, a gente pôde conectar as pessoas e poxa, agora eles vão embora, mas a gente continua com algo aqui e eu fui escutada, alguém me viu. Isso também é algo que traz muito impacto, né? Vocês, alunos, foi o primeiro rondon que vocês foram participar. Só pode participar uma vez. Só pode participar uma Ai, vez. nem toca nesse assunto. Agora só se for como professor. Eu irei. Uma hora, né? A gente vai estar lá nos anos. E como que foi, assim, a expectativa, a preparação, como vocês conheceram, o que motivaram? O Rony, eu sei que ele tem uma história. Vai emocionar. É muito boa. Nossa. Esse é o momento de protagonismo dele. Vai, amigo, brilha. O rondon foi na minha cidade em 2019, já tenho 6 anos. Eu ainda era um adolescente e foi o primeiro contato que eu tive e que eu me lembro, porque a minha mãe fala que foi outra vez quando eu era ainda menor. Então já foi 2 vezes na minha cidade. Então eu já sabia o que era, participei de oficinas na minha cidade, participei do cinema, a primeira vez que fui no cinema na minha vida. Dia 2 de semana. O que ele disse? Que é a primeira vez que ele foi ver. Sim, mas eu não entendi o nome do filme. Os Vingadores. Ah, que legal. Filmão. Quando eu vi a inscrição aqui o edital aqui na FAA, eu falei, cara, eu tenho que me inscrever. E eu lembro que tinha um formulário do que me motivava e eu falei sobre isso. E eu lembro que no finalzinho, com muito medo de parecer soberbo, eu coloquei. E eu sei que eu vou participar agora como rondonista. E eu tive muita essa certeza na hora do formulário, assim, que eu estava fazendo a coisa certa ali. E que realmente é transformador. E são visões diferentes, embora eu venha de uma realidade difícil, né? Piauí, também afastado, isolado. Eu imaginava que eu ia para o rondon de forma muito mais acadêmica, sabe? Que ia acrescentar muito na minha vida profissional e de fato. Mas, cara,
Amazonas, Piauí, Rio de Janeiro, São realidades diferentes, totalmente, né? aqui no Rio a gente também tem dificuldade, né, em algumas áreas, em algumas regiões, mas são dificuldades diferentes. E o Rondônia é esse encontro de cultura, de saberes, de dificuldades também. Teve uma oficina aqui que eu participei lá em Barcelos, das meninas da enfermagem também, e aí no meio das conversas, e sífilis, como que é aqui em Barcelos? E não tem, por exemplo, lá sífilis não é um problema para eles, aqui em Valença sífilis é um problema. Então, e a gente ia conversando sobre isso e entendendo essa dinâmica que é um Brasil que a gente sabe que é diverso, mas que a gente não conhece, e até estar em loco, isso, cara, exato, transformador. Transformador. É conhecer de fato. Todo mundo fala isso. E você só conhece o Brasil quando você vai para o norte, quando você vai para algum estado no Amazônia, da Amazônia, né? Belém, seja o estado do Amazonas mesmo. E aí fala que só conhece quando você vai. E realmente, assim, é outra realidade, é outra cultura. São pessoas, né? Nossa, gente. São pessoas muito, muito acolhedoras, muito mesmo. São maravilhosas. Pelos vídeos assim que vocês postaram, deu para perceber que o acolhimento, assim, eles estavam realmente gratos, né? Por vocês estarem lá, felizes, e foi uma festa muito bonita. A gente até trouxe aqui, olha, tem uma florzinha, foi um presente que a comunidade fez pra gente. Elas entregaram para todas as meninas da equipe uma florzinha e os meninos receberam um presentinho diferente. É um grupo de idosos que participou com a gente das oficinas e foi muito legal porque eles se entregam muito, né? Assim, eles gostam muito de conversar, de participar, então convidava, eles sempre iam, às vezes era a mesma atividade, eles iam 3 vezes na mesma atividade, eles já sabiam o que ia acontecer, mas eles queriam estar lá. E no final de um desses dias de atividade com eles, era uma oficina prática e um pouquinho teórica até, sobre diabetes, hipertensão, exercício físico, alimentação, cuidado assim a longo prazo da saúde. E as 2 senhoras pediram para fazer uma homenagem pra gente. E elas cantaram uma música. 2 senhoras lindas. Juntaram, assim, devia ter uns 40 idosos, mais ou menos. E elas cantaram uma música pra gente. Todo mundo chorou. Não teve um que não chorou, que ficou, assim, e conseguiu. E num outro dia, elas fizeram a mesma coisa, mas uma delas, a dona Mariana, ela escreveu uma música pra gente. E aí foi uma coisa tão emocionante, assim, porque algo que Raquel até falou, eu vi que ela escreveu um post no Instagram e eu falei, gente, é exatamente isso, que a vida é muito simples. Ser feliz é simples, é fácil, sabe? Tá nas coisas pequenas. E a gente aprendeu muito isso lá, porque as cidades do estado do Amazonas, elas são ilhas, elas são isoladas. Porque os rios, eles cortam as cidades, então existe uma dificuldade muito grande de logística, de transporte. A cidade onde a gente estava, ela não tem acesso terrestre. Ou é aéreo, uma passagem de avião que é muito cara, ou é um transporte de barco, e que também é caro e que demora 12 ou 24 horas para você chegar. Então, assim, existe uma dificuldade de logística, da vida talvez urbana que a gente conhece aqui no Sudeste, mas assim, eles são tão conectados com a natureza, eles são tão conectados um com o outro, eles são tão parceiros, eles são tão gentis, acolhedores de verdade, não só com a gente, mas uns com os outros. Você fica, poxa vida, será que não é assim que é o jeito, entre aspas, o jeito certo e gostoso de viver, sabe? Esse foi o primeiro dia que eu chorei na frente deles, quando as senhorinhas cantaram. Era a Dona Iracema e Dona Mariana. Não existe um registro disso, porque a gente só se conectou ali. A gente tinha uma preocupação muito grande de registrar as coisas, porque precisava enviar relatórios, tinha que dar esse feedback aqui para a FAA também do que estava acontecendo lá. E nesse momento não tinha ninguém com o celular na mão, nem Camila, que é a nossa blogueira. Que sempre estava, sou eu. Que sempre estava todo mundo chorando, Marcelo emocionado, todo mundo ali. E foi realmente muito, muito marcante, porque a gente, às vezes eu acho que a nossa maior dificuldade de fazer algo é porque queremos fazer grandes coisas, mudar o mundo. E cara, se você
muda ali a vida de uma pessoa, se você transforma aquela pequena coisinha, já é muita coisa, sabe? Já é uma vida. Nesse dia, antes desse momento final, eu tinha atendido na oficina de hipertensão uma senhorinha que estava com um APA de 190 por 90. Sim, era uma urgência hipertensiva, 180 por 90. Era uma urgência hipertensiva, ela foi encaminhada direto para o postinho, o acesso levou ela. E ela não fazia ideia, não estava tomando o medicamento direito, estava com o letramento em saúde ali com dificuldade mesmo. E eu senti que eu tinha feito a diferença na vida de uma pessoa ali, sabe? Porque ela poderia ter uma intercorrência a qualquer momento com a PA daquele jeito. E depois esse momento das senhorinhas agradecendo a gente com a música, foi realmente muito emocionante. Acho que foi um dos momentos mais marcantes para mim. Top 5, Que talvez. eu estava, naquele dia. É a gratidão, né? E é aquilo que você falou assim, as pessoas, a comunidade age diferente da cidade, cada comunidade age de um jeito, né? Uhum. Então, eu acho que eles encontraram ali no meio deles, das formas deles se comunicarem, e foi único, né? Uhum. Acho que ninguém esperava por isso. Não. Eu acho que eles têm uma conexão muito, muito forte, como a Camila falou, com a natureza, que a gente não consegue assim dimensionar. Aqui no Rio, acho que essa cultura ela não é muito forte. Uhum. E eu lembrei do Ailton Krenak, que ele não é da Amazônia, né? Ele é de Minas, mas ele tem muito essa discussão, ele fala muito sobre isso nos livros dele, por que a gente acha que a gente não faz parte da natureza? Por que a gente se descola tanto disso? E ali, a gente conheceu pessoas, né? Tem uns personagens, assim, do município que a gente ficava assim, gente, que inteligência, sabe? Era algo que era impressionante. A gente ouvia aquela pessoa falar, trazer ali as observações dela sobre o mundo, as vivências dela e as escolhas que a levam à felicidade que ela sente, de fato, de uma forma totalmente diferente do que a gente entende, assim, por felicidade. E isso leva a gente a refletir sobre muitas coisas, sabe? O Projeto Rondon, ele é transformador nesse nível, de trazer essas reflexões assim, uau, olha o que essa pessoa está falando. Sim. Sabe? É por isso até que a frase, o slogan do Projeto Rondon é lição de vida e cidadania, né? E antes disso, você fez a pergunta sobre a nossa expectativa. Sim. E um pouco da realidade, assim. Eu imaginava que seria transformador, assim, que ia ser... Eu até falava, né? Falava, essa é a oportunidade, é a experiência universitária da minha vida. Talvez a experiência da minha vida. E então eu tinha muito essa expectativa, mas nada te prepara de verdade para viver o que é o Rondon. Só chegando lá... E o que é o Amazonas, a Amazônia, a vida ali, sabe? Assim, nós somos muito privilegiados, já que a gente só pode ir uma vez, nós somos muito privilegiados de irmos para uma operação tão especial assim. Sim, desculpa, continua. Porque a gente teve contato com realidades que às vezes a gente só escuta falar, você lê nos livros, a gente aqui... pré-vestibular, na faculdade, na universidade, e aí você tem uma visão diferente quando você está de fora. E aí, você sabe que existe, mas você não sabe como que é. Não, é igual vocês falaram a questão da locomoção, que é difícil. Então, assim, a gente entende, como a gente sabe que existe, entende, mas assim, viver na pele... Mas você entende também, assim, pra gente, eu cheguei um pouco a esse pensamento. Quando a gente voltou, fiquei remoendo. Mas que pra gente muitas coisas são dificuldades, porque a gente tem aqui, sim, fácil, pra gente é uma coisa assim, vou no shopping, eu vou ali de carro, tá tranquilo. E aí lá poxa, não tem carro pra me levar. Tinham, né, eles têm muito costume de usar moto lá, era muito engraçado, porque tinha as oficinas do Rony com os ACS, tinha umas 40 motinhas na rua, assim, era muito engraçado. E quando subia em cima era 4 em cada moto. Sim! Neném recém-nascido na moto. Só que pra gente é uma dificuldade, porque a gente tá acostumado, mas pra eles não é, sabe? Sim, pra eles é assim, é a vida como é. O mercado também me chamou muita atenção, a gente entrando nos mercados, assim, não tem muita coisa. Não tinha barra de chocolate no primeiro dia, quando a gente chegou. Não tem, assim, você entra no mercado, são mercados pequenos, com prateleiras
vazias, né? E muito Assim, caro que tem. e tudo muito caro, tipo uma caixa de bombom, assim, pensando num algo fácil, né? Uma caixa de bombom de uma marca que a gente não conhece, R$ 20. Um pé de alface, R$ 13. Nossa. Um pedaço de melancia de abacaxi, R$ 15. Pequeno. Uhum. Porque não tem isso lá. E existe também uma crença de que tudo que se planta dá. Não, a terra na Amazônia não é nada fértil. Sim. Ali naquela região, pelo menos, assim, é mais perto lá do centro, ali, ok. Mas no extremo norte do Brasil, é uma terra muito pobre. Não, as coisas que você planta não dá, é um terreno arenoso, um terreno desregulado. Planta uma vez, não tem como, e também é difícil chegar fertilizante. Então, assim, não é simples a vida lá. É muito mais difícil. Aqui a gente planta qualquer coisa, dá. A benzedeira deu pra Raquel lá o pé de alguma coisa pra gente se benzer. A Raquel vai plantar, tem certeza que vai dar. Agora. Foi ouro, né? Ela recebeu ouro. Raquel recebeu ouro. A bênção lá da benzedeira da Amazônia. É isso, gente. Que oportunidade. E foi uma oração tão linda, tão genuína, sabe? Eu não pude estar esse dia, não tive esse privilégio. Porque eu tava numa oficina, a gente fazia isso, a gente se dividia e aí cada dupla, trio ia pra um lugar. Mas pensa assim, que riqueza, você chegar na casa de uma mulher, tinha também a bruxinha de Deus. A bruxinha de Deus. Que é uma mulher que faz vários remédios fitoterápicos com as plantas, com aquilo que ela encontra ali na natureza, na localidade. E eles têm muito esse hábito, esse costume, né? Até é muito legal. O Rony falou sobre essa dificuldade do letramento. Às vezes, em alguns momentos, a gente teve até a dificuldade de mostrar isso para eles. Olha, é claro e muito importante que vocês se conectem com a natureza, porque a gente faz parte dela. E eu acredito muito assim, eu acredito muito em Deus, eu acredito que a solução da nossa vida, assim, para muitas coisas está em Deus e naquilo que Ele criou. Então, de fato, a natureza é muito rica com soluções. Mas esse remedinho aqui a senhora não pode deixar de tomar, tá? A senhora toma um chazinho lá de tal erva que a senhora gosta, mas toma esse remedinho aqui também. Mas assim, eles são muito inteligentes, são muito virões, né? Eu achava sensacional isso, porque você passava na rua, teve um dia que a gente passou na rua, voltando para casa assim na hora do almoço. Tinha gente limpando o peixe para assar o peixe para almoçar e tinha acabado de pescar no rio, que era atrás da casa dele. E aí tava fazendo as mulheres, a outra faculdade que estava com a gente fez oficinas de ensinar a fazer doces. E você vê que as mulheres são comprometidas, que elas querem aprender, que elas querem fazer. Então, assim, eles são muito, muito inteligentes também e muito dispostos, sabe? Isso é muito legal. Isso foi maravilhoso. E eu fiquei um pouco gripada, né? Eu não sei até hoje o que eu tive lá no negócio. E... Foi porque você não foi na benzedeira. Não fui na benzedeira. Se eu tivesse ido isso. no primeiro dia, nada teria acontecido. Próximo rondão, você já sabe. Você já chegou. Quem é a benzedeira? Mas, enfim... Aí eu tava com uma tosse e eu comecei a ficar sem voz, eu ficava assim, caminhando. Fala assim, acabou. E aí uma senhora falou assim, você já tá tomando xarope? Eu falei, eu comprei com acetilcisteína. Ela, não, minha filha, isso aí não. Ó, lá na farmácia tal, tem o xarope de romã com não sei o que, não sei o que a gente faz aqui. Você tem que tomar esse que vai te resolver. Tá bom? Beleza, tomei um vidro. E ajudou, trouxe vidro, ajudou muito. E trouxe outro pra casa. Que legal. Eu trouxe pra minha mãe também. Minha mãe gosta muito dessas coisas, né? Eu falei, mãe, presentinho da Amazônia pra você. Os fitoterápicos, né? É o pet aí. Falando em pet, eu fiquei sabendo que rolou também umas trocas de experiências, né? Então, foi muito legal isso, de poder aplicar o que eu aprendi no PET Saúde, por exemplo, que eu participo aqui na faculdade, lá no Amazonas, né? Eu aprendi a fazer agroterapia e eu apliquei lá nas minhas oficinas, a Vivian também teve a oportunidade de conhecer. É muito bom. São práticas integrativas complementares também, né? Do SUS, reconhecidas pelo SUS. Não substitui o tratamento convencional, ou seja, o paciente não para de tomar qualquer medicamento que ele faça uso, mas auxiliam
dessa cura, né? Desse processo de cura. A saúde, ela é a soma de muitas coisas. E eu acho que no Amazonas a gente percebe também que a saúde não é só a ausência de doença, né? Tá muito além disso. Eu queria pegar o gancho que a gente estava falando sobre estar lá, né? E hoje na aula o professor estava falando sobre exame ginecológico, e aí questão de histopatológico e tal, e falou, não, aqui em Valença eu consigo fazer com coleta de Lavac e tal, mas você vai ter um jeito de conseguir um histopatológico, a não ser que você esteja no interior de Manaus. E aí, e aí todo mundo assim, ó, pra mim. E eu, cara, assim, eu estive lá, e realmente, sabe, como é difícil trabalhar com saúde, com educação em um lugar tão distante. E a técnica, ela é muito importante, mas é muito além disso. Esse trabalho que eles têm com a natureza, com as ervas, é um conhecimento muito importante que nós já temos aqui, por exemplo, Sim. ou pelo menos não de maneira tão aprofundada. No PET também a gente teve a oportunidade de fazer uma horta lá na Varginha e já aprendeu muita coisa legal com os moradores, assim. E eu acho que falta isso, escutar as pessoas e... A troca de experiência, né, a vivência. As pessoas, principalmente assim, lá no Amazonas, têm muito contato com a natureza, já tem aquela coisa assim, de passar de pai para filho, do ensinamento, da cura com as ervas, com a alimentação. Então, assim, até mesmo você vê o impacto disso na questão da saúde, né, de não ter determinados tipos de doença, às vezes a questão da imunidade ser melhor. Então, tudo isso influencia, né, acredito eu. Sim. A gente teve uma oportunidade que também foi muito incrível, assim. Eu ia falar dela agora. Então, pode falar. Eu vou só introduzir e você continua. Eu particularmente acho que a gente foi muito abençoado nessa operação e por inúmeras razões. Assim. A gente teve uma sorte muito grande com o município. Barcelos é um município maravilhoso. Prefeito muito parceiro, né? Assim, também. E a gente deu uma sorte de entrar esse ano uma gestão nova. Então, eles estão só desde janeiro ali. Então, muitas das nossas oficinas foram muito importantes para aquela equipe. As ACS, são ACS que começaram a trabalhar em janeiro, fevereiro. Muitos profissionais começaram a trabalhar, a equipe foi toda alterada. Então, isso foi uma oportunidade muito boa para a gente, de contribuição mesmo. O prefeito deixou várias vezes de fazer a atividade que ele ia fazer para estar com a gente. Os secretários também apoiaram a gente de uma forma maravilhosa. E a própria população também foi muito bacana. A gente também dividiu a operação, né? Cada município recebe 2 universidades. A gente cuida da parte do conjunto B, a gente é o conjunto A, que é saúde, educação, direitos humanos, justiça e cultura. E o conjunto B vai falar sobre mundo do trabalho, vai falar sobre meio ambiente, comunicação e marketing, essas coisas. E aí a gente dividiu a operação com uma equipe bacana também, que foi da Universidade Federal de Viçosas, campus Paranaíba. E foi muito legal essa experiência também. E aí, né, tudo perfeito, maravilhoso. Uma cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas, com uma equipe bacana, dividindo a operação. A gente ficou hospedado num hotel bacana, tinha uma alimentação boa. Assim, só não tinha banho quente, porque lá os banhos são todos gelados, porque também é muito quente demais, entendeu? Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente vai falar, né, sobre essa questão da temperatura. Mas, e aí, para coroar toda essa maravilha de perfeição de operação ideal, aportou um navio da Marinha de medicina, de atendimento hospitalar. Eles chamam de NASH, que é Navio de Assistência Hospitalar. Dr. Montenegro. No caso, Dr. Montenegro. E aí, a gente também recebeu ainda a visita do general Costa Neves, que é o general do Comando Militar da Amazônia, que trouxe o Projeto Rondon para a Amazônia. Ele queria muito, insistiu muito que fosse lá dessa vez. Porque ele tá para se aposentar, ele é um senhorzinho muito fofinho. E aí ele queria muito que acontecesse, e aconteceu. E ele foi visitar a nossa atividade Circuito da Saúde, e foi uma dessas que os idosos cantaram e tal, foi muito lindo. E aí, nessa ocasião, o prefeito me chamou e falou assim, olha só,
chegou um NASH aí. Quer ir lá tentar articular com seus alunos, participarem? Você ainda me pergunta? E aí eu fui lá, eu conversei com o comandante, perguntei se os estudantes poderiam ir. Ele falou, como vocês quiserem. E a gente ainda combinou de sair para comer nesse dia junto com a equipe do navio. E aí eles já se conheceram. E aí, olha só, gente, foi tanta coisa maravilhosa, né? Tinha uma equipe de intercâmbio do exército americano de médicos em pós-graduação em dermatologia. Infecto, saúde da família. No navio. Aí essas crianças começaram o quê? A falar inglês. Nossa, ainda gastaram o inglês deles aí. Então, sei lá, né? Muito, né? Gente, Assim, foi um grande desafio também, porque nós não somos fluentes em inglês. A gente percebeu isso lá também, né? Mas a experiência do navio, a gente estava até um pouco, não vou dizer chateado, mas a gente estava um pouquinho triste, porque das faculdades que foram selecionadas para essa operação, uma faculdade ficou o tempo inteiro embarcada. Então, tinha existem vários NASHs, vários navios que fazem essa assistência hospitalar, e aí eles foram para um deles, e ficaram o tempo inteiro ali no navio, navegando pelas águas do rio, para atender a população ribeirinha e os povos indígenas que estavam em regiões mais afastadas. E a gente ficou, poxa, a gente não vai ter essa experiência, a gente nem sabia que tinha isso, a gente ficou meio assim. Mas vamos viver a nossa, que a gente planejou vai ser maravilhosa. E quando chegou foi tipo, a gente também vai ser embarcado! E aí eu acho que nós fomos a única equipe do projeto, da operação, que teve as duas experiências. Porque a gente teve a experiência de estar em terra, desenvolvendo a educação sustentável, que foi a proposta para todo mundo. Mas a gente teve a experiência de ficar 2 dias embarcado. E aí, esses dias foram maravilhosos, assim, de muito aprendizado, de ficar vislumbrada, assim, de tipo, nossa, que legal. E um plus, que também ninguém teve, que foi estar com a equipe dos intercambistas americanos, que eram maravilhosos, assim, tinham 2 que a gente até se aproximou um pouco mais, que eram dermatologistas, James e Bianca, que eram No Texas. que eram muito bons, assim, tecnicamente a gente observou isso e isso inspirou muito, né? Mas também pessoas muito humanas, médicos muito humanos e que durante os atendimentos traziam muita solução que naquele momento ali só os médicos da Marinha não conseguiriam trazer. Não porque são médicos ruins, porque eram médicos também muito dedicados e empenhados em resolver, em acolher, mas pela especialização em si. E acompanhar isso, poder gastar o inglês, falar um monte de coisa errada, e eles rirem da gente, e a gente até sem entender, tipo, o que você ri de mim? E a gente fazendo, o James, eu me lembro que teve um dia que a gente fez ele gravar a frase jeitinho brasileiro, e aí ele falava do jeito dele, jeitinho brasileiro, aí começava a rir, aí ele, tipo, por que vocês estão rindo de mim? Eu tô falando alguma coisa errada, desse jeito. Aí a gente explicava. Mas foi muito enriquecedor, ao mesmo tempo que mostrou uma realidade pra gente muito difícil, né, Rony? Foi a oportunidade que a gente teve de se aproximar ainda mais com a população, de entender melhor, principalmente nós da saúde, a dinâmica das doenças tropicais. E nesse momento que eu fiquei sabendo que a gente ia conseguir embarcar, eu fiquei muito feliz. A gente estava com esse sentimento lá no batalhão de, poxa, tem uma equipe que vai embarcar um navio, que legal. E quando a Vivian chegou e falou pra gente, foi esse sentimento de que felicidade não ter dúvida de você estar no lugar certo, com as pessoas certas, e na hora certa. Maravilhoso. E foi isso que eu senti em Barcelos. Eu acredito que foi felicidade plena, porque eu tinha certeza de que eu não deveria estar em nenhum outro lugar. E eu acho que essa experiência do Brasil foi um plus para que eu tivesse essa certeza. E dentro do navio é isso, cara. Ribeirinhos, doenças tropicais, doenças que a gente estuda aqui na faculdade e que são mais raras por aqui. A oportunidade de ver tudo isso de perto, de aprender mais, de entender a dinâmica de como isso acontece num lugar com pouco recurso, porque embora fosse um navio da Marinha, tem coisa que também não dá para fazer pela dinâmica do próprio local, tem a questão de acesso da população ao medicamento. Embora dentro do navio existissem alguns medicamentos que são mais básicos, algumas coisas exigiam uma demanda muito maior.
Um dos casos que me tocou bastante, sabe o que pode falar aqui? Não vou expor o paciente. Foi de uma criança indígena, Yanomami. Ela tinha 5 anos e a dificuldade de fazer com que ela tomasse o medicamento, porque é um medicamento que dura aí alguns meses, era esporotricose, que ela tinha CAPTES, e tinha que fazer uso de traconazol, e tinha a questão da diluição para a idade dela, tinha a barreira da língua, porque imagina, o dermatologista falava inglês, a Yanomami falava a língua do Yanomami e tinha gente falando português. Então tinha toda essa barreira, mas Sim. todo mundo ali envolvido em fazer com que aquilo se resolvesse. Isso foi muito bonito legal. também, né? E é muito legal, assim. Foi até um momento muito interessante de empatia, assim, e pra gente na formação profissional, eu acho que isso acrescentou muito as experiências do navio. Essa experiência que o Rony tá falando me tocou muito e pelo seguinte, a gente estava dentro da sala, então o médico da Marinha falava português, entendia o que a gente falava e o que o líder Yanomami que estava acompanhando também. Só que quem estava examinando e fechou o diagnóstico foi o médico americano. Então, o médico, todo mundo na sala, eu, Rony, o pai, a criança e os 2 médicos. O médico americano começou a falar inglês com o médico brasileiro, os 2 se falando, e o pai, o líder Yanomami, sem entender o que eles estavam falando, e eles mexendo na cabecinha da filha deles. E falando. Então, assim, imagina você nesse lugar, sem entender o que está acontecendo. Será que eles estão falando uma coisa boa? Será que eles estão falando uma coisa ruim? Será que isso aqui é muito grave? Nossa, deve ser de uma angústia. Eu acredito que nesse momento, para mim, se concretizou o que o Rondon proporciona hoje, que é essa questão da sustentabilidade. Tudo bem, a gente tinha ali um navio dando assistência hospitalar, mas o navio ficou 2 dias em Barcelos. E precisa-se ter um trabalho de educação em saúde para que aquilo se torne sustentável, para que aquela família entenda que o tratamento da Tinea Captis vai durar mais de um mês. E esse trabalho de algo que fique, né, da educação em saúde, para que a pessoa consiga aderir ao tratamento. Porque diagnosticar e na consulta, entre aspas, foi muito fácil. Agora, convencer de entender como que faz o uso, de entender como que faz a diluição, tudo isso é um trabalho muito maior que está por trás e que envolve a essência do Rondon hoje de sustentabilidade, de levar mais do que o assistencialismo, mas também formação e eu acho que é muito sobre isso, né? Eu acho que nessa situação ainda eu destacaria algo que também é muito legal, porque uma das grandes dificuldades do Amazonas, da região norte, é lidar com essa diversidade cultural, né? Assim, em todos os momentos, o próprio General Costa Neves, ele deixou muito claro pra gente, olha, os povos indígenas, eles são muito importantes pra gente. Eles são população brasileira, a gente zela por eles, a gente cuida deles, eles são importantes para nós, então a gente não tá querendo deixar eles para lá ou tirar eles do nosso ambiente, não é isso, nós estamos aqui para cuidar deles, o exército está aqui para isso. E aí, nesse momento, eu tive essa visão também, assim, de estamos ali capacitando a equipe, mas a própria cidade, ela abraça, sabe? Então, é uma dificuldade muito grande, porque é uma cultura muito diferente, a cultura indígena. Existia, no caso dessa menina em específico, e existiam, em outros momentos, tiveram outros casos, não dá pra gente contar tudo aqui, porque é muita coisa, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas existia a necessidade, por exemplo, de banho, sabe? Precisava de um tratamento com shampoo. Sim. E aí o tratamento ele precisa, olha, tem um horário para tomar de manhã, um horário para tomar à tarde. E eles não têm, a cultura deles não envolve isso, sabe? Os banhos eles são diferentes, eles não têm muito essa dimensão do horário. Assim, sabem, claro, né, que é manhã, tarde, noite, mas eu não sei se são 9, se são 10 agora. Então, vamos fazer esse tratamento que a gente sabe que é muito necessário. E aí era muito legal porque tinha uma representante, existia uma assistente social que dentro do trabalho dela, na verdade, a obrigação dela era acompanhá-los e dar esse suporte, mas ela entendia que o trabalho dela ia muito além disso e aí ela se tornava disposta a, olha, eu vou lá onde eles estão dormindo, porque existia, eu não me lembro o nome, mas existia um espaço na cidade para que eles pudessem ficar alojados enquanto eles estavam ali. E ela falava, olha, eu vou lá
me comprometer com a medicação. Então, eu vou lá na hora que preciso tomar de manhã e tomar à noite para eu ajudá-los a fazer a diluição e fazer essa medicação. É um desafio muito grande, porque na cidade você tem isso, dentro das aldeias indígenas a gente não tem. Sim. Então, assim, ver isso de perto, ver como o Rondon aproxima a gente também dessa parte do Brasil, dessa riqueza, mas você não se esquecer que ainda existe essa diversidade, ainda existe essa dificuldade, é muito importante para que a gente continue lutando por esse cuidado, sabe? E muitas vezes não acontece. Eu acho que até dentro da nossa formação, e aí eu vou falar especificamente da medicina, né? A gente foca muito no Sudeste, a gente foca muito numa região muito desenvolvida tecnologicamente. E não acho que a gente tenha que isolar também essa parte do Brasil e ver como uma coisa ruim tão somente, não é. Porque a tecnologia, as inovações, elas vieram para ajudar em tudo, acrescentar, né, tratamento, desenvolver coisas que antes não existiam. Mas a gente precisa voltar os nossos olhos também para essas pessoas, sabe? Que precisam de ajuda, que precisam de cuidado e... Poxa, o Brasil é tão grande, existe uma diversidade tão gigante, assim, eu não sou detentora da verdade. Existe um tratamento, a gente sabe que existem muitas diretrizes para tratar, mas às vezes parte do tratamento também é dar um abraço. E a gente viu isso lá. Tinha uma mulher, teve uma mulher, a gente não acompanhou, mas eles contaram que uma senhora que tinha síndrome do coração partido. Ela perdeu o marido, que foi casado a vida inteira, e ela tinha sintomas no corpo dessa perda, de uma perda emocional também, né, de alguém importante. E a médica americana, ela teve essa postura, eles entenderam o que era e ela falou, você quer um abraço? E aí eles contaram pra gente que isso foi um momento muito bonito para eles, porque essa paciente saiu dali com uma fisionomia diferente. Então, assim, tentando fechar isso que eu estou dizendo, né, essa conclusão, é muito além da técnica que a gente aprende na universidade, do que a gente prepara para levar, e essas coisas são muito importantes, mas é você estar disposto a acolher o outro. Isso é a extensão, né? É amar o outro, com o que for preciso, sabe? Com informação, com abraço, com compreensão, com respeito. Isso é um grande desafio, acho que por isso é uma lição de vida e cidadania. O Rondon te coloca assim, dentro de uma realidade, dentro de um contexto, um cenário que a sala de aula, uma sala de aula, um livro consegue te proporcionar, né? Uma simulação consegue te proporcionar. É realmente isso. E também eu fico pensando às vezes sobre o que isso pode refletir em mim hoje também como estudante, tá? Eu vejo que me tornou uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais disposta a ouvir, um pouco mais de empatia e tudo isso. Mas essa formação extramuros, ela também me traz para o que eu posso fazer ainda hoje aqui dentro da faculdade, pensando nessa realidade do médico que eu vou ser um dia, por exemplo. E esse conhecimento técnico também, eu vejo ele como muito importante nessa realidade, por exemplo, nesse caso da tia Capes, que o tratamento aqui a gente aprende que é a griseofulvina. Lá não tinha griseofulvina, ia ter que ser o itraconazol. Então, você saber se adaptar, saber ter esse conhecimento técnico aliado a uma boa escuta, uma boa compreensão, um acolhimento, isso faz total diferença. Mas o conhecimento técnico é muito importante, né? É para criança. Se eu digo assim, tá, mas eu preciso saber, se eu penso assim, eu só preciso saber que a griseofulvina, e eu não sei que o itraconazol também trata, eu vou estar tratando só aqui uma parte, eu não estou tendo esse conhecimento de mundo, no sentido de entender que existem realidades diferentes, sabe? Então você alinhar o técnico ao que as pessoas precisam de fato. Perfeito. Porque em alguns lugares não vai estar para dar griseofulvina. Às vezes não vai ter nem itraconazol na farmácia. Então, a sua empatia te fala assim, você precisa estudar mais. Sim. Porque na hora de acolher, talvez esse pouco de técnico aqui não seja suficiente. Você vai precisar abrir o seu horizonte e isso também é uma prática de empatia. Estudar mais, aprender. O que eu posso fazer hoje como estudante? Eu não posso estudar achando que eu vou atender no Albert Einstein. Sabe? Eu tenho que estudar sabendo que um dia talvez eu esteja no Amazonas ou num lugar diferente. Eu vou precisar alinhar essas duas coisas. Não sei se vai compreender. E pensar que meu sonho é trabalhar na sempre quis trabalhar nele. Mas dá para entender o que eu quero dizer com isso? De como
você aprender a ser empático e ouvir também reflete na maneira como você vai se comportar tecnicamente. Na Como você vai faculdade, estar na Exato, faculdade agora. Perfeita essa conexão. E eu acho que é importante a gente destacar aqui, como uma forma, assim, muito importante desse momento e dessa reflexão que a gente está desenvolvendo aqui, que isso é a extensão. Como que ela vai impactar na sua formação como um todo, enquanto profissional, técnico, enquanto pessoa? E que é importante a gente entender que, ok, a gente teve essa experiência lá no Amazonas, lá em Barcelos, e que isso realmente foi algo muito fora da casinha, muito fora de série. Essa experiência, de fato, foi um grande privilégio para as 10 pessoas que participaram, são só 10, né, de uma instituição de 5.000 pessoas. E aí você pensa assim, grande privilégio. Mas a gente tem problemas muito agora, né? graves aqui, sabe? Não precisa ir lá para a Amazônia para tentar ter essa experiência, ter esse aprendizado. Vamos ali em Parapeúna, vamos ali em Paraná, Santa Isabel, a gente pode ir ali em Rio das Flores. São municípios e distritos e pequenos que no nosso município não é muito atendido, né? A gente tem muito trabalho extensionista maravilhoso acontecendo na região do central de Valença. Mas vamos expandir, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer esse chamado e essa busca por tentar avançar um pouco mais para entender outras realidades. Atravessar o país para fazer a diferença, né? Não precisa de ir tão longe assim, porque os problemas eles acontecem em todos os lugares. A gente fez, né, para a gente ir para lá, tem todo um trabalho, como a gente comentou, né? E aí a gente fez um teste da oficina de CNV aqui com a equipe do CEPABS, da CS, técnicos, enfermagem, enfermeiros, dentista, profissional de educação física, nutrição, fisioterapia, enfim, foi uma equipe bem bacana que participou. E vieram de todos os campos. Tinha gente dos outros. E assim, o que a gente percebeu é que sim, existem, se a gente for fazer uma comparação entre as trocas, né, do que aconteceu nessa capacitação que a gente fez aqui em Valença antes de ir e que a gente fez lá em Barcelos, que foi basicamente a mesma coisa, a gente enxerga dificuldades semelhantes. Sabe? Não, é uma realidade muito diferente em muitos aspectos, sim, mas toda comunidade de interior, toda comunidade, inclusive toda comunidade, até se a gente pensar na grande São Paulo, assim, você não precisa nem estar aqui no interior para isso. Tem muitas dificuldades que a gente precisa endereçar, que a gente pode endereçar. Elas só são diferentes, né? Elas são diferentes. Então, professora, poxa, eu nunca vou conseguir em Rondon, não vou conseguir ter essa experiência. Bom, primeiro que, né, Rondon todo ano tem, né? E a gente pode tentar, né? Claro, não é sempre que a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar todos os anos. No entanto, a experiência extensionista que traz todo esse aprendizado que essa equipe privilegiada teve, ela é uma experiência que está aberta. Dentro das disciplinas de extensão, dentro do programa de extensão, ela é algo que é só a gente querer. Isso é muito legal, porque às vezes a gente fica esperando a oportunidade perfeita, né? Para muitas áreas da vida. Uhum. E eu acho que é exatamente isso. Lá a gente teve a experiência do José Hugo, que era um enfermeiro muito gente boa e muito bom, assim, com toda competência, com pessoas, com técnica, com tudo. Ele falou que ele encontrou, porque ele não é brasileiro, ele era peruano? Não me lembro. Não, acho que é peruano. E ele disse que ele encontrou em Barcelos o lugar que ele mais gosta no mundo. Algo assim. Encontrou um lado, né? Ele fala que ele encontrou a felicidade dele em Barcelos. E aí ele usa a frase de que aqui é a minha Barcelos, mas cada um tem a sua. Algo parecido com isso. Cada um encontra a sua Barcelos. Que ele deseja que todo mundo encontre a sua Barcelos. E é mais ou menos a analogia que eu queria fazer, ou seja, que cada um de repente encontra o seu Rondon, né? Porque a gente sempre tem uma coisa para oferecer e a gente sempre tem algo para aprender com as pessoas.
Então, assim, não espera a oportunidade perfeita de eu tenho que ir para o Rondon fazer algo. Mas aqui mesmo na faculdade, vamos fazer um merchan para a faculdade. Escreva um projeto de extensão, sabe? E você vai viver o Rondon de alguma forma dentro daquilo que você está planejando e oferecendo ali. E já fica a dica, né, gente? Porque essa galera aqui que foi, ela tem um currículo. Nossa, é importante essa parte. Essa parte é importante, porque a principal análise que a gente faz, além da resposta, né? Porque eu já chorei na resposta dele, nossa, esse menino só me faz chorar. De felicidade, mas é. E aí, a gente olha o currículo, estudantes que participaram de atividades, que já tiveram ProEx, já tiveram PIC, que já tiveram experiências, que como que foi o projeto. A gente conversa com os coordenadores, a gente vê como é que é esse estudante. Como é que ele foi na disciplina de extensão? Como é que ele atuou? Assim, a seleção é uma seleção muito complexa. É muito difícil formar essa equipe. Realmente É uma grande responsabilidade. é uma grandíssima responsabilidade. Mas são muitas pessoas, né? Participaram 90 pessoas da seleção para elas escolherem 8. Pois é. Isso foi errado. E eu queria saber, assim, gente, tô amando muito conversar com vocês, ouvir as experiências, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Mas antes disso, eu queria saber duas coisas. A primeira coisa é saber da radionovela. Como é que foi essa preparação? O que vocês levaram? Como é que foi a aceitação do público? Temos um protagonista aqui. Quem quer falar? Paulo, A vida. Como é que É é? linda. Fala. isso é lindo. É uma das falas da radionovela. Cara, mas eu gostei muito da proposta da radionovela, porque foi a primeira grande chance de nós nos conectarmos enquanto equipe, e eu acho que isso, não, tenho certeza de que isso fez uma diferença muito grande, porque já chegamos lá, além da preparação das oficinas, que era uma coisa mais individual e com a Vivi e com a Raquel, mas de ter esse momento aqui, de me conectar com todo mundo, nos tornamos grandes amigos durante a operação, e também a oportunidade de levar o que a gente tinha a dizer para além de Barcelos, porque como a Camila citou, é uma cidade isolada, existem comunidades, Barcelos só se chega de barco ou de avião, mas existem interiores de Barcelos que também só se dá para chegar de barco, às vezes 1, 2, 3 dias de viagem, que nós não conseguimos ir. Então a nossa radionovela conseguia chegar nesse público. Era uma radionovela que falava sobre saúde, falava sobre abuso de drogas, tratava de vários temas muito importantes, e como conseguimos atingir mais pessoas. Foi uma sacada muito inteligente da Vivian fazer a radionovela. E da Raquel, na verdade. Mais a Raquel, acho que a ideia veio da Raquel. E a gente, aí eu e a Raquel, a gente fez o roteiro, e a gente vinha pra cá numa confusão pobre do William, coitado. Desculpa, William, se você estiver assistindo isso. Coitado, o trabalho que a gente deu pra ele pra Vitória. E às vezes chegava aqui uma confusão danada, roteiro pra todo lado, e a Raquel, a gente sentava pra escrever as meninas. A grande revelação da radionovela, acho que foi a Carol, né? A grandíssima atriz. Sim. Gente, a Carol atuando. Gente, fiquei assim, encantada. O Rony, e pra gente, enquanto equipe, realmente essa conexão que a equipe conseguiu desenvolver durante a radionovela foi maravilhosa. E gerou os bordões, né? Isso é lindo. Eu sempre quis trabalhar na Amazônia. A gente ficou repetindo isso, foi muito divertido. Assim, a gente se divertia, trouxe essa leveza também. E, eventualmente, recebia mensagem das pessoas que eu tinha contato lá, falando: ai, ouvi a radionovela hoje, foi muito legal. O radialista que topou transmitir a radionovela pra gente lá, também ficou super feliz com o produto, ele estava animadíssimo, ele vinha contando: nossa, hoje a audiência foi ótima, recebi tantas mensagens. Então, assim, e o que a gente percebeu é que isso que o Rony falou, que a maior parte da audiência foi no nosso objetivo, que eram as comunidades que a gente não conseguia chegar. Né? E isso foi a melhor sacada e o mais importante, porque a gente estava falando de problemas deles, né, que eles têm ali, que acontecem ali, que a gente identificou ainda no diagnóstico e na viagem precursora. A gente levantou essas, no cada episódio, a gente levantou essas questões, né, relacionamento
com droga, violência doméstica, a própria comunicação não violenta, o acolhimento. A gente falou da necessidade de tratamento terapêutico psicológico, além de ISTs e algumas doenças que acometem ali a comunidade e que essa população às vezes não... eu vou chegar aqui, isso aqui é ST. Mas não, um personagem estava discutindo que teve ST. Que mais real, né? Falar. Então, assim, é um formato antigo né, a primeira radionovela que eu pesquisei no Brasil, em 1930, uma das primeiras na Rádio Brasil e tal. E aí a gente vai e retoma esse formato para alcançar mais pessoas. Aí acho que em breve a gente deve publicar no Spotify e tal, de alguma forma para a galera que ouvir. Mas eu queria falar uma coisa também, saindo um pouco do assunto da radionovela, que eu acho muito importante. A gente, nesse Rondon, eu acho que a gente foi realmente maravilhoso, mas não só por causa de tudo que aconteceu de lindo lá, assim, de incrível, mas porque também a gente teve esses produtos que a gente foi desenvolvendo. A radionovela foi o primeiro produto que a gente entregou antes mesmo de chegar. A gente desenvolveu lá 8 pesquisas científicas. A gente fez, e aí assim, eu agradecendo Gilza, professor Carlos Henrique, que do Comitê de Ética, que criaram reuniões só para analisar os nossos projetos. A gente não inscreveu no PIC, então a gente fez assim, teve reunião extra só para aprovar e avaliar os nossos projetos. Então a gente levou esses projetos de pesquisa, fizemos a coleta de dados lá e agora a gente está, né, continuando a fase de construção dos artigos. Então a gente vai entregar ainda tudo isso para o município e para a comunidade. A gente fez lá também, e planejamos aqui, a gravação de um documentário. Então a gente fez, né? Gente, esperem o nosso documentário, que vai ser a coisa mais maravilhosa. A gente conversou com pessoas incríveis, inclusive o José Hugo, que a gente falou, a minha xará, a Vivian, que é uma fisioterapeuta maravilhosa lá, o Madison, a Vilmar, pessoas que a gente se conectou lá de alguma forma. Os médicos do navio também estão. Os médicos do navio. E o Ian. A gente entrevistou 3 só do navio, assim, o prefeito, enfim. Vocês vão conhecer todo mundo que a gente falou aqui. Foi realmente vivenciar, né? Registrar essa experiência. Sim. E assim, como a gente fez isso caber na nossa agenda, que eu fico impressionada. Eu também. De verdade, a gente fez uns milagres ali com a quantidade de horas que a gente tinha. E eu me comprometi também, com o município, isso não é uma solicitação do Ministério da Defesa, mas a gente se comprometeu a fazer um relatório para o município, porque a gente identificou algumas questões ali, né? Por exemplo, essa que a gente estava comentando, de que em todas as atividades a gente fazia uma roda de conversa, e que isso era um ponto de atenção, assim. Teve em alguns momentos, no finalzinho da oficina da atividade de comunicação não violenta, e de repente a gente observava, né, Camila, que estava lá a equipe do José Hugo com a equipe da Fran, uma outra com a equipe da Rafaele, que são UBS diferentes, que passam por problemas parecidos, uma solução, outra solução, e eles não tiveram a oportunidade de sentar e conversar, sabe? E aí eu falei assim, gente, a gente precisa levar isso para o município para que eles comecem, talvez, se eles tiverem interesse, a implementar isso de uma forma mais recorrente entre as equipes, para que a gestão da saúde pública melhore, né? Ter essas trocas. Enfim, e isso foi uma das observações que eu acho que é que cabe a gente trazer. Enfim, então a UFV entregou todo o plano de gestão de resíduos sólidos do município. A gente entregou também um projeto de lei, né? A gente entregou 2 ou 3? 3. Foram 3. A gente teve uma reunião com a Câmara, com 3 vereadoras na Câmara Municipal, que o Marcelo apresentou 2 projetos de lei e a Júlia apresentou também um projeto de lei para levar para o município. Os 3 já falaram assim, olha só, isso não vai ter custo nenhum, é só vocês pegarem a verba tal do Ministério do não sei da onde, não sei o que vocês vão conseguir implementar. Nos 3 casos, então... a gente levou soluções, de fato,
sustentáveis para esses municípios. E agora, assim, entendendo a dinâmica de como é a gestão ali, como eles são eficientes, né? Nossa, eles são muito eficientes. Eles conseguem fazer muita coisa, às vezes até com pouco recurso, assim. Eles são muito bons, uma equipe muito boa. Então, assim, eu queria destacar isso, que a gente fez o que foi solicitado pra gente, o que estava no projeto, que a gente submeteu lá em fevereiro, e mais. Parabéns. Isso eu acho que é importante. Eu estou encantada. Estou encantada com o projeto, com as experiências, com o que vocês viveram. Espero um dia poder participar. Não me decepcione, escreva. Já fica aí, ó, escreva. Já fica aí a dica. Ai, posso fazer um convite? Então, Sim. eu vou fazer um convite para professores que tiverem interesse em ir no Projeto Rondon e participar. Que me procurem para conversar, eu e Raquel, para a gente situar, eu acho importante, situar qual é o trabalho, porque é uma demanda muito intensa de trabalho para a gente, principalmente quem vai como professor coordenador, é muito trabalho. Então, assim, não tô querendo assustar, não, eu quero convidar, mas eu quero que a pessoa, ela saiba de onde ela está entrando. Então, eu quero convidar o professor mesmo para vir e conversar e a gente tentar, a gente tem a experiência de escrever o projeto, me coloco à disposição para ajudar a escrever o projeto. Mesmo que eu não vá como professora nas próximas edições, apesar de ter muito interesse, sim, mas claro que se alguns outros professores quiserem participar, a gente troca, conversa, porque é uma experiência muito válida que os professores podem viver e eu acho que seria bacana viver. E não só assim professores, alunos, mas também um marco, né, para a instituição. Sim. Vocês trouxeram para casa. Explica para a gente o que. Então, a gente tem algumas cerimônias que a gente participa. A dinâmica é a seguinte, só para o pessoal entender: a gente sai daqui, tudo é bancado pelo Ministério da Defesa e os municípios que nos recebem, exceto os insumos das oficinas e o nosso deslocamento ao aeroporto. E aí, a gente foi de avião da FAB, foi uma festa, foi maravilhoso. E a gente passou ali, 4, 5 dias no batalhão, né? 4 dias no batalhão de início. E nesses dias a gente tem uma série de capacitações, entendimento. A Camila quase pegou uma cobra. Quase. Gente, quase. Mas isso é muito checada, é verdade, gente. Assim, eu fiquei olhando pra você. Tá. Ai, meu Deus. Né? A professora já fica... A dinâmica era a cobra, aí tinha que pegar a mesa da cabeça dela, assim. Só que na hora de fazer isso, eu fiquei com medo. Aí eu dobrei. Tem gente que pegou, enfim. E aí... Se eu tivesse pego, eu saía no jornal, eu ia fazer postar alguém e ia publicar no jornal. Continua. E aí a gente também tem a cerimônia do chapéu. Que é importante, Importante dizer. A gente tá aqui com os nossos chapéus. A gente tá de uniforme. Né, o nosso uniforme. A gente só pode usar amarelo, não pode usar outra roupa. Não pode sair com outra roupa que não seja o uniforme. Tem que usar uniforme, blusa amarela e calça sempre, e sapato fechado, não pode usar outra roupa. E não pode colocar o chapéu até a cerimônia. E aí a gente tem a cerimônia do chapéu no início, na ida. Antes de ir para o município, tem a cerimônia que é um momento super maravilhoso e tal, que o Rony foi o nosso estudante representando todos os 260 estudantes. Quem foi? O Rony. Aplaudido de pé. Aplaudido de pé. O discurso dele foi emocionante. Lindíssimo. Lindo. Tá no nosso Instagram, se alguém quiser ver depois. Se alguém quiser acessar depois, é um discurso lindo. Qual que é o arroba do Instagram? Qual é? Unifar Rondon. Unifar Projeto Rondon. Arroba Unifar Projeto Rondon. Arroba Unifar. Sigam o pessoal, acompanhem as histórias. Foi Tem muita coisa lá. E aí depois a gente vai para o município, a gente ficou lá 13 dias, aí a gente volta. E aí no retorno, a gente tem a cerimônia de encerramento. Esse ano foi o neto e bisneto do Marechal Rondon. Gente, foi a coisa mais linda. Que honra. Foi uma honra. E aí eles entregaram pra gente
o certificado, cada estudante recebeu um certificado nessa pastinha maravilhosa. A gente, inclusive, tava, será que a gente vai ganhar uma pasta igual a essa? E ganhamos. E aí aqui está o certificado. E a instituição, né, também recebe. Esse aqui é o certificado da instituição, que o Centro Universitário de Valença prestou um relevante serviço na Operação Amazonas entre 8 e 27 de julho. E eles entregaram também para a gente esse ano uma plaquinha, também para o Centro Universitário, de reconhecimento da nossa atuação lá. Foi muito bacana, nesse final. E aí cada estudante recebeu, eu e a Raquel também, um certificado de participação e o Centro Universitário também. Aí hoje a gente vai entregar para o professor Marcos. Isso é muito legal também destacar. Já falei aqui que nós somos 3º lugar no Brasil, mas nós fomos a única instituição do estado do Rio de Janeiro a participar. Então isso é de uma relevância muito grande, né? Sim. Pro centro universitário. Sigam o Instagram, @Unifá, Projeto Rondon. Sigam e vejam as histórias. Vai ter muita coisa aí, tem a radionovela, o documentário, futuramente as publicações também. E isso é muito importante, achei muito bacana vocês aproveitarem, né, o feeling de poder estar lá e fazer essas pesquisas. Realmente, assim, você vê que tem planejamento, você vê que tem intenção, não é só vou ir. Não, vou ir, vou fazer isso, isso e isso. O planejamento, a gestão do projeto todo, como um todo, ela é muito importante. E a gente viu isso, assim, equipes que não conseguiram se planejar não tiveram tanto impacto. E falando em impacto, acho que é legal a gente mencionar que no nosso relatório, né, a gente está construindo um relatório final para mandar para a MD e para a instituição, mas a gente tem um relatório diário, e somando as pessoas que nós impactamos, deu mais de 3.300 pessoas em 67 atividades, oficinas, sem contar os nossos produtos. Muito bacana. Sem contar radionovela e outras. Não, a gente nem mencionou a radionovela. Somente nas oficinas, Só né? nas oficinas. Gente, isso é muito legal. Eu acho que, assim, às vezes a gente não tem noção da imensidão que é. Mas botando em números, já dá para notar. Mas eu acho que o mais importante, Bianca, é que os números são as conversas assim, que a gente teve. Posso só contar uma última história? Sei que a gente tá no final, mas tem uma situação que me emocionou muito no final da atividade de comunicação não violenta. A gente teve a participação do psicólogo do município, que era um cara, assim, que é uma pessoa muito bacana, o Madison. E ele teve contribuições maravilhosas durante todos os 4 dias desse minicurso. Queria que ele pudesse estar aqui nas próximas turmas. Nossa, assim, ele realmente foi incrível. Mas o mais bonito foi no final, ele chegou para mim e para a Camila e falou assim, eu atendo, né, em comunidades mais afastadas e tem uma comunidade indígena que tem a seguinte cultura. Todo pajé, a liderança dessa comunidade, tem um banquinho lindo, ele é muito decorado, assim, e ele carrega esse banquinho de madeira com ele, assim. Então ele senta no banquinho para ele ter a oportunidade de falar. E ele leva esse banquinho quando ele também vai para outras aldeias, outras comunidades, ele leva com ele o banquinho dele. E quando alguém vai na comunidade, alguém de fora vai na comunidade e causa um impacto positivo nessa comunidade, essa pessoa ganha um banquinho. E aí o Madison virou pra gente e falou, né, Camila? Eu queria dar simbolicamente um banquinho pra vocês. Acabou, né? E aí é essa a essência. Sim. Não tem nada que pague você receber um retorno desses. Receber um banquinho. Receber um banquinho. Eu não tenho um banquinho, de verdade, mas receber ele simbolicamente foi... E receber, assim, você vê que é o respeito das pessoas, o carinho, né? É a troca, não é só a gente que foi para cuidar de alguém, mas eles também cuidaram da gente em algum ponto, sabe? Isso é muito... Por isso, saber que eu tô aqui do outro lado do Brasil,
tem alguém lá no Amazonas que eu pude abraçar, que de alguma forma impactou na minha vida e eu na dela, e tem um banquinho de lá aqui comigo. E eu acho que o bacana é a gente pensar que vão ter futuros Rones, sabe? Muito legal. Porque o isso. Rony foi impactado lá, assistam o vídeo do discurso do Rony, pra vocês entenderem. Mas o Rony foi impactado lá na operação do Piauí, e hoje ele está aqui, de alguma forma também entendendo ali o impacto dessa operação. E ele foi rondonista, ele é rondonista, né, não se deixa de ser, ele é um rondonista que causou um impacto em muita gente. E que eventualmente alguém vai passar isso para frente. Sabe? É aquela corrente Incrível bem, isso, né? Como um dia alguém, né, foi o rondonista que te inspirou, você é o rondonista que hoje inspira outras pessoas. Pra gente finalizar, uma mensagem. Uma fala. Eu acho que faz muito sentido. Para finalizar, eu queria agradecer, assim, agradecer a Deus e agradecer a toda a equipe envolvida, agradecer a minha amiga, parceira Raquel Brinco, porque sem ela, sinceramente, eu não daria conta sozinha, assim, e sinceramente, eu e Raquel, a gente desenvolveu uma parceria maravilhosa. E agradecer a nossa equipe, que foi maravilhosa. A Júlia, a Carol, o Rony, a Camila, o Marcelo, a Giovana, a Joyce, a Ana Luísa. Ana Luísa extraiu o primeiro dente infantil dela de um Yanomami. Isso aí. No navio da Marinha. Sabe? Então, eu planejei na minha cabeça, ainda não conversei com eles sobre, mas eu quero fazer uma reunião de feedback com cada um para mostrar que esse trabalho que eles fizeram, ele é reconhecido, sabe? Então eu acho que a mensagem que eu queria deixar é de agradecimento a todos os envolvidos, mas principalmente a nossa equipe, porque foi um trabalho impecável. E isso aquece muito o nosso coração com os feedbacks que nós recebemos, com o nosso banquinho, né? Eu queria dar um banquinho para cada um. Olha. Camila. Eu acho que eu volto na frase do encontre a sua Barcelos e viva o seu Rondon onde você está. Eu não tinha pensado sobre isso antes de estar aqui, foi uma conclusão que eu cheguei junto com vocês. Mas porque eu tentei participar da operação ano passado e eu não fui selecionada. Eu lembro que no momento eu fiquei chateada, como tudo que a gente tenta e naquele momento não alcança. E aí, dessa vez, eu participei de novo do processo e eu estava com muita expectativa também, por ser Amazonas. Só que agora que eu vivi tudo o que a gente viveu, né, e isso me transformou, eu vejo que não dá realmente para parar ali e que foram experiências muito ricas, mas eu acredito muito que a vida são as pessoas. Eu sempre falo isso, assim, tem a ver com as pessoas, não são só as minhas conquistas, o meu currículo do que eu já fiz, mas qual a conexão que eu tenho com as pessoas, quem eu toquei, por quem eu fui tocada. E eu acho que eu posso viver isso aqui, eu posso viver isso nos lugares onde eu vou viver ainda, né? E eu acho isso muito importante, porque eu sou esse tipo de pessoa que às vezes espera a oportunidade perfeita, a oportunidade dos sonhos, aquilo que eu acho que vai transformar a minha vida. Só que são tantos encontros que a gente tem ao longo da vida, da nossa história, do nosso tempo. Se você estiver atento, com o coração aberto, se entregando genuinamente, aquilo pode transformar você. E a vida é isso, é ser transformado e tocar e ser tocado. Eu acho que a gente precisa começar a enxergar a vida, as coisas dessa forma e por onde a gente está, exatamente. Eu também sou muito grata às minhas professoras, aos meus colegas, a Deus, mas eu também acredito, e eu acredito que eu vivi isso também, que existem oportunidades, porque eu acredito que muitas pessoas que vão ver a gente são pessoas que querem viver o Rondon também, ou querem viver experiências assim,
eu acredito que a gente precisa se preparar, é um clichê, né, de que a oportunidade precisa te encontrar pronto também. Então, pronto em técnica, mas também pronto com o seu coração, com a sua responsabilidade, com a sua humildade. Então, assim, se você está escutando e quer participar disso, procure, claro, se capacite, lute pelo seu sonho, mas esteja atento, porque você pode viver o Rondon onde você está, né? E isso é algo muito precioso, muito importante. Não esperar a oportunidade perfeita é viver onde você já está, porque a gente nem sabe como é que vai ser amanhã. Então, aproveitar o hoje. Tá, eu finalizaria com o pagode do... Realmente impossível a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de desacelerar um pouco, de peraí, deixa eu viver isso daqui e viver bem vivido, assim. Agradeço a Lívia e a Raquel pessoalmente, porque realmente foi uma seleção muito criteriosa. Não consigo imaginar pessoas melhores para estarem ali comigo, vivendo aquilo, participando da experiência. Esse podcast ele poderia durar, sei lá, 10 horas. Isso. A gente teria assunto. Teria mesmo. para Deve ser que ele 10, conhece todo mundo 15 aqui, então. Nossa. horas. E eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi na vida é o que me ajuda a fazer tudo que eu tenho vontade de fazer e que demanda esforço. É que alguns cansaços só nos cansam, mas alguns cansaços eles nos alegram. E o tempo nos ensina essa diferença. O mundo é um cansaço que nos alegra. Então, eu fui de coração aberto. Para quem tem vontade de estar nos assistindo, espero que vá também de coração aberto. E é isso. Muito obrigado. Agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui. Como o Rony disse, a gente poderia fazer um podcast de horas. Eu estou amando ouvir essa história. Poderia ter muito mais. Compartilhe sempre a vivência de vocês, porque eu acho que é muito legal as pessoas ouvirem. E foi incrível conhecer a experiência, o Projeto Rondon, saber como vocês impactaram as comunidades e como que também foram impactados. E a gente vai encerrar por aqui hoje. Gostaria de conversar mais, mas fica para uma outra hora. Pessoal, esse foi mais um episódio do UnifaCast, o podcast oficial do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, terceiro colocado nacional no Projeto Rondon. Parabéns, pessoal! E fiquem ligados no próximo episódio. Até a próxima quinta.